Como que eu falei? Sofia, Pedro Vaca. Ó, tá vendo? Sofia, Pedro Vaca. Noan não tá, né? Ó, João Gabriel. João Gabriel. Buenas. Desligar a câmera, Fabio. Pode desligar, Fabio, que eu vou passar para uma tela do Word e vocês, por favor, tenham um caderno de história em mãos. Caderno de história em mãos. Quando aparecer aí para vocês me avisam. Eu vou usar meu caderno de geografia. Acabou de aparecer. Acabou de aparecer? Vamos lá. É para copiar tudo? É para copiar, é como se fosse um esquema. Tá? A gente vai começar a falar sobre a União Ibérica no Brasil. Na verdade, era assim, quer ver? Ó, que os Países Baixos, Bélgica e Holanda, né, eram da Espanha. Eles faziam parte do território... Ah, chato. Não sei quem é. Agora não vai para nós. Eles faziam parte do território espanhol, tá? Que era, na época, governado por Filipe II. A Holanda e a Bélgica tinham sido dominadas pela Espanha, e a Espanha, na verdade, tinha formado um mega do império, né? América, Holanda, Bélgica, um super império. Os holandeses, muitos holandeses, eram protestantes. Especialmente calvinistas. E também na Holanda tinha muito judeu. Vocês já sabem disso, porque já falou sobre isso, que na Europa os judeus foram muito perseguidos por não serem cristãos, por não acreditarem em Cristo. A Igreja Católica perseguiu muito os judeus. E muitos desses judeus fugiram para a Holanda. Amsterdã, especialmente Amsterdã, mas as cidades próximas também, que são importantes lá na Holanda, eram cidades ocupadas por protestantes, por judeus. Então, isso desenvolveu muito. Por que eu estou falando isso? Porque desenvolveu o comércio. Eram lugares que tinham um comércio muito, muito próspero. Inclusive, a Holanda dominava o comércio mundial. Antes da Inglaterra dominar o comércio mundial, quem dominava era a Holanda. Os ingleses desbancaram os holandeses lá na Revolução Puritana, que vocês vão estudar só no ano que vem. É um dos primeiros conteúdos do ano que vem. Quando os ingleses tomam o comércio mundial dos holandeses, né, com um ato de navegação, foi decretado por um rei, por George Orwell, o presidente da Inglaterra. A Inglaterra sempre teve rei, né? Mas teve uma época que ela teve presidente, nessa Revolução Puritana, que vocês vão estudar o ano que vem. Então, os holandeses acabaram desenvolvendo muito comércio. E eles investiram muito dinheiro. Oi? Porque os holandeses, eles sempre foram perseguidos, né? Na Europa. Os judeus foram perseguidos. Os judeus, eles sempre foram perseguidos. Sim. Na Europa, daí depois foi na Segunda Guerra. E só que, tipo, eu vou falar, né? Porque não tem ninguém aqui. Mas, tipo, nas conversas políticas lá do meu avô e do meu pai, eles falam que os judeus são uma praga. Só que eu não entendo. Então, o que seria uma praga?
Ah, Uma não coisa sei, ruim que. eles falam que os judeus acabam com o mundo, um negócio assim lá, com a economia. Ah, olha, depende. Vamos pensar assim, quer ver? Ó, os manezinhos poderiam falar que os gaúchos são uma praga. O que estão querendo dizer com isso? Que estão invadindo o território. Uma praga é algo que invade Isso, que não é bem, nativo, não precisa. não é nativo, que não é daqui, vieram de fora e tomaram conta do território, do comércio, né, da produção, etc. Os judeus, Maquin, o judeu é um povo sem pátria. Desde lá da história antiga, os hebreus, que a gente estudou lá no sexto ano, os hebreus foram para o Egito, voltaram do Egito, já tinham fugido da Mesopotâmia, depois foram presos, levados para a Mesopotâmia, libertados pelos persas, voltaram para a Palestina, depois foram dominados pelos romanos, e daí se espalharam, porque, especialmente depois que surgiu a Igreja Católica, né, se espalharam porque eram perseguidos, e os judeus, uma diferença entre os judeus e os cristãos, é que um judeu tem que saber ler. Okay? A cerimônia judaica, o menino, por exemplo, quando ele vai fazer o bar mitzvah, esse menino tem que saber ler. É diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica desestimulava a alfabetização, desestimulava o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento mata Deus, por uma questão muito óbvia. Quanto mais tu conhece, menos tu acredita em Deus. Então, a Igreja Católica desestimulava isso. E quando ela ensinava alguma coisa, ela ensinava a partir da Bíblia. Nos países europeus e na América, tá, gente? Até aqui no Brasil, Floripa, tudo. As pessoas aprendiam a ler em latim, e depois, quando surgiu a Bíblia na língua nativa, né, aprendiam a ler na Bíblia. Essa era a cartilha das pessoas. Então, a Igreja Católica desestimulava isso. Já a religião judaica, ela estimula o contrário. Ela estimula o conhecimento, a leitura. Né? E, por conta disso, os judeus acabaram dominando muito o comércio dos lugares onde eles ficaram. Então, talvez os holandeses não achavam isso, né? Porque na Holanda tinha uma tolerância religiosa maior do que em qualquer outro país da Europa. Mas vamos pegar Portugal, por exemplo. Os portugueses achavam os judeus uma praga, porque não são dali, né, um povo sem pátria, e dominam o comércio em Portugal, ou na Espanha, ou na Itália. Então, era uma praga nesse sentido, porque se espalhava e dominava uma área da economia que era importante, que era a área comercial. Porém, por outro lado, os católicos também acabavam não dominando, porque não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam fazer conta, não sabiam, porque a igreja desestimulava isso, e daí era muito difícil competir com os judeus. Os judeus eram bons nisso. Como eles sempre dominaram o comércio, sempre foram bons comerciantes, os católicos não conseguiam competir, sem contar que o católico sempre tinha aquela coisa assim, que da culpa. A Igreja Católica sempre impôs uma culpa aos católicos. A culpa da usura, da ganância. Então, o comerciante católico era um cara de muita culpa, né? Porque ele não podia lucrar. O lucro é visto como... é mal visto pela Igreja Católica. Então, na hora da competição, esses católicos chamavam os judeus de uma praga. Porque esses caras conseguem ganhar dinheiro, esses caras tomam conta do comércio. Por isso. E porque eles se espalharam pelo mundo, né? Os judeus, Maquin, não vão ter um país de judeus, até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial... E qual seria o país dos judeus? É Israel. Ah, tá. Que é uma região dominada pelos islâmicos, né? Aquela região da Segunda Guerra Mundial, por conta da Segunda Guerra Mundial, inclusive, vai surgir um movimento nos Estados Unidos, de judeus norte-americanos, riquíssimos, donos de banco, empresários importantes nos Estados Unidos, que são judeus, e um movimento chamado movimento sionista, de retorno para a Terra Prometida. E eles vão começar a comprar terra lá no Oriente Próximo, e no final das contas eles compram tanta terra, e daí a ONU reconhece
a criação do Estado de Israel, que é um país de judeus. Mas ainda assim eles estão pelo mundo. Mas, gente, vamos lá. Tem judeus pelo mundo, tem umbandista pelo mundo, tem espírita pelo mundo, tem hinduísta pelo mundo, tem budista pelo mundo. O que são os judeus o problema? Né? Tem uma questão aí por trás bastante histórica e preconceituosa, né? Uma herança medieval. André, Oi. quando eu fui para Portugal, tinha uma igreja lá que eles estavam fazendo uma campanha, porque, tipo assim, era um grupo meio assim, meio hipócrita, na verdade, mas era uma campanha para, tipo, não matarem os cristãos nos países islâmicos. E aí tinha até vídeo e tal. Sim, em alguns países islâmicos, ou de maioria islâmica, né, acontece o contrário, acontece uma perseguição aos católicos. Na verdade, o que isso mostra? Que na história não tem bandido e mocinho. Todo mundo é, em algum momento, bandido e mocinho. A Igreja Católica, que perseguiu os judeus, agora pede para não perseguirem os católicos nos países islâmicos. Os islâmicos, que no começo se sentiram ameaçados pelos turcos, pelos católicos, pelos não sei o quê, dominaram um território gigantesco. Bom, qualquer outra religião aí tem um lado mocinho e um lado bandido, né? Os dois lados da história. Depende para onde tu olha. Né? Depende qual é o teu olhando, de que lugar tu está olhando essa história. Se tu olha do ponto, se tu é um católico olhando para essa história, tu vai dizer, os judeus, não sei o quê. Agora, se tu é um judeu, tu vai dizer, os católicos não deixam nem a gente trabalhar, que saco. Vamos lá. Bom, os holandeses, muitos desses judeus, inclusive, protestantes, calvinistas, que não se importavam com o lucro, né? O lucro era bem visto, era um sinal de graça divina, inclusive, né? De que ele tinha sido predestinado. Os judeus investiram muito dinheiro no ciclo da cana no Brasil. De que forma? Eles emprestavam dinheiro, os bancos holandeses, né? Cobravam juros, é óbvio, né? A gente emprestava dinheiro para a construção dos engenhos e ajudavam no refino e comércio da cana. Então, uma parte do dinheiro do ciclo da cana nem ia para Portugal. Mesmo que tivesse o pacto colonial, uma parte desse dinheiro ia para a Holanda. A Holanda se deu bem com o ciclo da cana no Brasil. Os holandeses ensinavam os brasileiros a refinar, e quanto mais refinado, mais caro era o açúcar. Os holandeses emprestavam dinheiro para construir os engenhos, que eram caríssimos. Vinha tudo da Europa. Todas as engrenagens dos engenhos, o tacho, tudo vinha da Europa. Não tinha no Brasil a produção do engenho. Precisava daquilo que viesse de fora. Até o gado, né? Gente, só pensar que na América não tinha boi vaca. Isso foi trazido. Com o tempo depois, claro que vai ter a produção aqui. Mas até o gado, para mover o engenho, precisava ser comprado. E para isso precisa de dinheiro. Escravo. Para poder comprar escravo e produzir a cana e o açúcar, precisava ter escravos. E para isso, o sesmeiro, dono de terra, ele precisava de grana. Então, ele vai pegar esse dinheiro emprestado na Holanda. Os holandeses tinham uma relação muito próxima com o Brasil. Então, aqui, ó. Holandeses e brasileiros tinham uma relação muito próxima e lucrativa, especialmente para a Holanda. Só que em 1580, o rei Dom Sebastião, deixa eu botar isso para baixo. O que foi que eu fiz? O rei Dom Sebastião, em Portugal, morreu sem deixar herdeiros. Ele era bem novinho, tá? Não tinha nem casado ainda. Ele não tinha herdeiros. Ele foi para uma cruzada, aquelas cruzadas que a gente falou lá no começo do ano, lembra?
contra os islâmicos, contra os mouros. Ele foi para uma cruzada no norte da África. Foi liderando um exército português no norte da África, numa cruzada contra os islâmicos. Olha lá a data, 1580, olha só, das últimas cruzadas já. E o Dom Sebastião desapareceu. Tem vários relatos, o mais provável é que ele tenha morrido numa batalha, é óbvio, né? Um dia desses eu estava lendo uma matéria que falava sobre Dom Sebastião foi para a Itália. Isso não tinha muito lógica, tá? Que um rei vai deixar de governar um país para ir para a Itália ser uma pessoa comum? Não tinha muito sentido. O fato é que o Dom Sebastião morreu, sem deixar herdeiro direto. Quem assume o trono de Portugal foi Felipe II, rei da Espanha. O herdeiro do Dom Sebastião, o próximo da linha sucessória, já era o rei da Espanha. Então, a partir de 1580, Portugal e Espanha formam a União Ibérica. É como se fosse um país só. União Ibérica, por causa da Península Ibérica, né, onde fica Portugal e Espanha ali. Então, vão formar um país, a União Ibérica, que dura até 1640. Tanto tempo, de 1580 a 1640. Portugal e Espanha ficam sob o domínio do mesmo rei. Isso quer dizer, gente, que o Brasil passou a ser a Espanha. Quem mandava no Brasil era o rei da Espanha, que também era o rei de Portugal. Só que em 1581, a Holanda se separou da Espanha. A independência da Holanda. A independência da Holanda. O Felipe II ficou com raiva, é óbvio, né? Perdeu a Holanda, uma região de comércio rico, uma região de muitos impostos, que vinham da região dos Países Baixos, especialmente da Holanda, onde tinha bastante comércio. Então, não era só perder um território, era perder todos os impostos que eram pagos ali. E no caso da Holanda, muito imposto por causa do comércio que eles faziam, né? As relações comerciais que se mantinham ali. Então, para se vingar da Holanda e enfraquecer ela para poder dominar, é óbvio. O Felipe II proíbe a relação entre holandeses e brasileiros. Não podia. Não podia mais pegar empréstimo com os holandeses, não podia vender o açúcar dos holandeses, não podia ter relação com os holandeses. A ideia qual era? Os holandeses vão perder o comércio com o Brasil. E daí eles vão enfraquecer a tal ponto que eles não vão conseguir manter um exército. E daí eu posso dominar eles novamente. A ideia do Felipe II, quando proibiu os holandeses de fazer comércio com o Brasil, foi de enfraquecer. Né? Matar eles aos poucos. Ô, André. Oi. Fala. Oi, quer se comunicar? Pode falar, tô concentrado. Não, é que, tipo, sumiu aqui o meu coisa. Deu, agora deu. É que ele proibiu os brasileiros de fazer comércio com os holandeses, né? Não os holandeses de fazer comércio com brasileiros. É diferente. Isso, ele proibiu os brasileiros. Os holandeses não tem como proibir, né? Mas os brasileiros não podiam fazer comércio com os holandeses. Olha que interessante. Dom Sebastião, que era rei de Portugal, vai para uma cruzada, novinho que era, morre numa cruzada, inclusive vai criar um movimento em Portugal chamado sebastianismo. Sebastianismo era um movimento que acreditava na volta do Dom Sebastião. Okay? Porque como Portugal vai entrar numa crise, imagina, né? Quem manda agora é o rei da Espanha. O dinheiro não fica mais em Lisboa, o dinheiro vai para a Espanha. Até o dinheiro do Brasil não ia para Portugal, ia para a Espanha. Então Portugal vai entrar numa crise. Daí isso vai dar
vai dar força para um movimento em Portugal chamado de sebastianismo. Essa crença de que o Dom Sebastião vai voltar, era uma coisa meio profética, assim, meio que Cristo, sabe? E Portugal vai voltar a ser a potência que sempre foi. Essa porta aqui, porque essa porcaria essa obra me irrita. E Portugal vai voltar a ser aquela grande potência, vai dominar o mundo novamente. Então, isso vai dar origem ao movimento sebastianista que vai chegar no Brasil mais tarde. Lá na República, no Brasil, vai ter um movimento sebastianista no Brasil. Canudos, contestado aqui em Santa Catarina, ó, que o pau comeu aqui, mataram um bocado de gente. Era um movimento sebastianista. Eles acreditavam no retorno daquele período em que foi grande. O Dom Sebastião não tinha como voltar, óbvio, né? Mas era o retorno de uma época, chamado de sebastianismo, esse movimento. Bom, de qualquer forma, Dom Sebastião foi para uma cruzada na África, lá na África contra os islâmicos, morreu, acabou não voltando. Na verdade, quem ia assumir era o tio dele, né? O próximo da linha sucessória era o tio dele, que era um cara bem velho e era bispo. Não tinha lógica, um bispo, quase morrendo, que não tem filho, nem assume, né? O Filipe II é que assumiu. Só que o Filipe II era rei da Espanha. Então, Portugal e Espanha, de 1580 a 1640, vão ficar sob o mesmo governo, chamado de União Ibérica. Filipe II vai ser o primeiro dos reis, né, da União Ibérica. Agora, vamos pensar, esquece um pouquinho a Holanda, vamos pensar uma coisa no Brasil. Que impacto tem isso para o Brasil? Além da questão do comércio com a Holanda, tá, gente? Claro. Mas olhem para aquele trabalho que vocês fizeram da capitania. Tenham ele na cabeça. Agora, que impacto tem a União Ibérica para aquela imagem? O território expandiu? Helena Ottmer aqui. Se o Tratado de Tordesilhas dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha, lembra aquela linha que atravessava o Brasil na vertical? Era o que dividia o Brasil entre Portugal e Espanha. Se Portugal e Espanha agora são a mesma coisa, o Tratado de Tordesilhas é inválido. As pessoas do Brasil atravessaram aquela linha e foram para o interior. É nessa época que eles vão ocupar, durante a União Ibérica, né? É nessa época que eles vão começar a ocupar o interior do Brasil. Vão para a Amazônia, Mato Grosso, essa região, até Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai ser ocupado pelos brasileiros. Porque o Tratado de Tordesilhas estava inválido, né? Porque era a União Ibérica, era o mesmo rei. Não tem a parte portuguesa e a parte espanhola, é a parte ibérica, tudo igual. E os brasileiros se aproveitam dessa União Ibérica para entrar no território espanhol. E daqui a pouco, um pouquinho mais tarde, já no século XVIII, 1700 e pouquinho, eles vão achar o ouro na região de Minas Gerais. Mas, por enquanto, vamos ficar com o ouro branco, o açúcar. Então, e o Filipe II, que ganhou um território, né, o Brasil, se por um lado ele ganhou um território, em seguida, não só o Brasil, né, todas as colônias de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné, Timor-Leste, né, etc., etc., todas as colônias portuguesas passaram para a Espanha. Mas, por outro lado, ele perdeu a Holanda, que no ano seguinte, em 1581, faz a independência, se separa da Espanha. E daí, para enfraquecer a Holanda, o Filipe II, então, proíbe o comércio com as colônias portuguesas. No caso espanhol também, óbvio. Né? A ideia era não ter para quem vender, então, enfraquecer o comércio, eles não têm como manter uma guerra, eu posso dominar novamente. Essa era a ideia do Filipe II. E os brasileiros, que sempre precisaram dos holandeses, que tinham empréstimos com os holandeses, tinham uma série de acordos com os holandeses, acabaram se dando mal por conta disso, porque também parou de ser injetado dinheiro no Brasil. Não tinha mais, porque também os espanhóis não tinham como bancar isso. Os holandeses tinham os grandes bancos naquele período. Então, os brasileiros vão ser porque não tem onde pegar dinheiro emprestado para comprar escravo, né, para o próximo ciclo da cana, ou para construir um novo engenho, ou para reparar um engenho, que vinha tudo de fora. E o Brasil acaba sentindo com isso. E daí os holandeses, bom,
perderam o Brasil, perderam o resto do mundo, né, que era português, espanhol. Os holandeses vão criar uma coisa chamada Companhia das Índias Ocidentais. Olha como é que eles chamavam a América. Índias Ocidentais, do Ocidente. As Índias Orientais, lá, Índia, China, e as Índias Ocidentais. Eles vão criar uma Companhia das Índias Ocidentais. O que era a Companhia das Índias? É assim, quer ver? Ó? É como se fosse um... Ô, André. Oi. Essas Índias ocidentais ou orientais, não me lembro, mas uma dessas aí aparece no Piratas do Caribe. Aparece? Índias Ocidentais é toda a América. Tá? É chamado de Índias Ocidentais. Eu acho que é ocidentais, porque eles estão no Caribe, né? Deve ser. Deve ser ocidentais. Essa Companhia do Comércio das Índias Ocidentais era como se fosse hoje um banco. Era um grupo de burgueses, um grupo de pessoas muito ricas na Holanda, que fundaram essa companhia para juntar dinheiro. A ideia era todo mundo ajudar a juntar dinheiro para construir navios, comprar armas, montar um exército. Quando vocês forem a Amsterdã, dá para ver o prédio deles, era lindo, tá? É um prédio grandão, bem pertinho da casa da Anne Frank. Quem já ouviu falar da Anne Frank, lá, da Segunda Guerra Mundial, que morreu em campo de concentração, né? O Diário de Anne Frank. Fica bem próximo, tá? A casa da Museu Anne Frank, e em seguida, em Amsterdã, tem a casa da Companhia do Comércio das Índias Ocidentais. Um mega prédio, lindíssimo. E ali eles juntavam grana, os holandeses, para poder montar um exército, fabricar navios, comprar armas. Qual é a intenção deles? Invadir o Brasil. Invadir o Brasil. Bom, se a gente lucrou até agora com o Brasil, a gente sabe que o Brasil dá dinheiro, a gente sabe que dá de plantar cana no Brasil, inclusive a gente ensinou para aqueles brasileiros como é que se faz isso. Vamos, então, juntar dinheiro, construir uma frota e vamos dominar o Brasil da Espanha, ou da União Ibérica. Tá? Então, o que vem pela frente, Filipe II vai ter que enfrentar a invasão holandesa. Foram 2 tentativas, uma na Bahia, uma em Pernambuco, mas a gente vai falar sobre elas na próxima aula, que é na sexta-feira. Então, os holandeses enquanto até sexta, os holandeses se preparam para a guerra. Tchau. Calma. Tchau, André. Alô. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa Tchau. semana. Até sexta-feira. Igualmente, valeu. Tchau.